Olá pessoal, tudo bem? Nós colocamos hoje na página Questões em Cardiologia e nas redes sociais uma questão bem interessante, uma questão difícil, que envolve conhecimentos de ciclo cardíaco, conhecimentos de fisiologia, conhecimentos de hemodinâmica, de curvas de pressão. Vamos lá. Analise as curvas de pressão em milímetros de mercúrio abaixo e responda. Então tem duas curvas de pressão, figura 1 e figura 2. Responda as perguntas abaixo. Analisando as curvas de pressão, qual a provável terapia realizada? Diurético venoso, troca valvar, válvuloplastia, nitroprusiado de sódio, cirurgia de revascularização miocárdica. Então, comparando uma curva com a outra, qual que foi a terapia realizada para essa curva mudar para essa? E 2, de acordo com as figuras, qual o gradiente máximo entre regiões e o valor da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, respectivamente? 50-10, 100-18, 50-18, 80-10, 30 milímetros de mercúrio, 10 milímetros de mercúrio. Então, é uma questão interessante. Para a gente responder essa questão, a gente precisa estar bem em dia com esse diagrama. Esse diagrama de Widgers é uma das figuras mais interessantes da cardiologia, quiçá da medicina, é uma figura que mostra todo o trabalho cardíaco, tanto trabalho elétrico, quanto trabalho mecânico, quanto trabalho volumétrico. É uma figura sensacional no meu ponto de vista. Então vamos lá, vamos dissecar essa figura aqui. Vamos começar o ciclo cardíaco. É um ciclo, então a gente tem que começar de um ponto. Vamos começar com a diástole. O que é a diástole? Diástole é o enchimento ventricular. Então quais são as fases da diástole? Eu tenho uma fase de relaxamento isovolumétrico. Então, o ventrículo esquerdo, vamos pegar o lado esquerdo do coração. O ventrículo esquerdo contraiu, o sangue saiu do ventrículo, a pressão na aorta ficou maior que a pressão ventricular, válvula aórtica fechou. Válvula aórtica fechou, B2. B2. Então, B2 fechou a válvula aórtica, ventrículo esvaziado, ventrículo com a pressão muito baixa, o átrio já está chegando o sangue no átrio esquerdo, o átrio esquerdo com muito sangue, a pressão no átrio esquerdo aumenta, sai o sangue do átrio para o ventrículo esquerdo. É a diástole. Então, quando que começa a diástole? A diástole começa quando fecha as válvulas semilunares, quando fecha a válvula aórtica. A gente pegando o lado esquerdo do coração. Então, fechou a válvula aórtica, ventrículo esquerdo vazio, o átrio esquerdo está chegando sangue nele. Então, fechou a válvula aórtica, B2 começou a diástole. Então, qual é a primeira fase da diástole? É o relaxamento isovolumétrico. É o tempo do fechamento, é um tempo de mais ou menos 90 milissegundos, do fechamento da válvula aórtica para a abertura da válvula mitral. Então, esse período, né, que eu não tenho deslocamento de sangue, é o relaxamento isovolumétrico. Então, o átrio esquerdo fechou a válvula aórtica, é o tempo do fechamento da válvula aórtica até abrir a válvula mitral. É um período muito curtinho, 90 milissegundos mais ou menos, beleza. Então, fechou a válvula aórtica fechada, o ventrículo esquerdo está vazio, pressão muito baixa no ventrículo esquerdo, e o átrio esquerdo está chegando sangue. Então chega sangue no átrio esquerdo, aumenta a pressão no átrio esquerdo, válvula mitral abre. Válvula mitral abre, como eu tenho muito volume num primeiro momento no átrio esquerdo, cai muito sangue. Sai muito sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Fase de enchimento rápido. Fase de enchimento rápido. Então, diástole, primeira fase isovolumétrica, relaxamento isovolumétrico, válvula mitral abriu, há um fluxo muito rápido do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, fase de enchimento rápido, a pressão no átrio esquerdo vai diminuindo de acordo com que ele vai esvaziando, então tem uma fase de enchimento rápido, enchimento lento, e no finalzinho sobra um volume de sangue residual no átrio esquerdo. Eu preciso de uma contração da fase ativa da atrial, que é a sístole atrial, que é no final a pressão no átrio já está bem reduzida, de modo que quase não consegue vencer o fluxo do átrio para o ventrículo. Eu preciso de uma contração atrial de um trabalho ativo, que é a sístole atrial. Sístole atrial vai ser importante nos pacientes que têm uma estenose mitral, né? A sístole atrial corresponde à onda P
no eletro, que é contração atrial. Onda P no eletro é a contração atrial, é o final da diástole. Então vamos lá. Vamos ver aqui na curva, né, nessa figura, a fase da diástole. Então vamos lá, vamos comparar todas as curvas. Então eu tenho aqui, início da diástole, fechou B2. Então, B2, né, fechamento da válvula aórtica, começou o relaxamento isovolumétrico. Vamos pegar aqui o volume ventricular. Nesse momento do início da diástole, o volume ventricular está lá embaixo. Olha a curva em vermelho. Então, o volume ventricular esquerdo está lá embaixo, relaxamento isovolumétrico, válvula aórtica fechada, válvula mitral fechada. A pressão no átrio vai aumentando. Deixa eu ver se eu tenho a pressão atrial aqui. Aqui, ó, a pressão atrial vai aumentando discretamente aqui, aumentou. Pressão atrial ficou maior que a pressão ventricular. A válvula mitral ela se abre. Com a válvula mitral se abre, o sangue sai do átrio para o ventrículo. Note que a curva de pressão atrial, quando a válvula abre, começa a cair. A curva de pressão atrial começa a cair. E olha o volume ventricular. A válvula mitral abriu, volume ventricular já começa a subir. Volume ventricular começa a subir, beleza. Ela começa a subir aqui o volume ventricular. Fase de enchimento rápido. Você vê que essa fase aqui é uma fase de enchimento rápido. Olha como é que ela enche mais rápido. Enchimento rápido, depois o enchimento é mais lento, enchimento é mais lento, e olha a curva da pressão atrial, como é que ela vai caindo. Subiu, abriu a válvula mitral, a curva vai caindo, né? E no final eu preciso dar um reforço na pressão atrial para jogar o restante de sangue que está no átrio para o ventrículo. Nesse momento eu preciso de uma força atrial, que é o que? A contração atrial. Então nesse momento aqui, note aqui vocês, eu tenho a onda P. O que é a onda P? A onda P é a contração atrial. Eu tenho um estímulo elétrico. O estímulo elétrico ele é mais rápido que a contração, que ele começa antes, tem o estímulo elétrico, depois eu tenho a contração mecânica. Então eu tenho a onda P aqui, que é a contração atrial, que é a sístole atrial, que é a fase final da diástole. Fase final da diástole, contração atrial. Note aqui que na contração atrial, a pressão atrial vai voltar a subir, porque eu contraí o átrio, a pressão sobe. Pressão atrial sobe mais, um pouco mais na contração atrial, e o volume ventricular dá uma subida também com a contração atrial. Então, esse é o fluxo, relaxamento isovolumétrico, sangue no átrio, sangue e o ventrículo vazio, válvula mitral abriu, enchimento rápido, por diferença de pressão, movimento passivo. Depois o enchimento lento, mas o enchimento é mais lento, a pressão atrial vai caindo, depois eu tenho um reforço final, que é o reforço pré-sistólico ou a sístole atrial, que corresponde à onda P do eletro. Então, a fase ativa da diástole é a sístole atrial, que corresponde à onda P do eletro. Beleza, então correspondeu à onda P. E vamos lá, e o que vai acontecer? Então, a pressão vai esvaziando o átrio, vai enchendo o ventrículo, a pressão ventricular vai subindo. Então vamos pegar a curva de pressão ventricular aqui. Vamos lá, parará, pressão ventricular. Então a pressão ventricular, ela com enchimento do ventrículo, o que vai acontecer? Com enchimento aumentando o volume no ventrículo, vai aumentando a pressão aqui em azul, vai aumentando discretamente, aumentando a pressão no ventrículo, de modo que a pressão no ventrículo, nesse ponto aqui, vai ficar maior do que a pressão atrial. Quando a pressão no ventrículo está maior do que a pressão atrial, porque esse ventrículo se encheu de sangue, o que vai acontecer? Válvula mitral se fecha. Então, válvula mitral fechou. O que aconteceu? Acabou o enchimento ventricular. Se acabou o enchimento ventricular, acabou a diástole. Beleza. Então, nesse ponto aqui, a pressão ventricular passou a pressão atrial e, consequentemente, fechou a válvula mitral.
Então, acabou a fase de enchimento ventricular, agora vai começar a fase de esvaziamento ventricular, que é a sístole. Então, vamos lá. Vamos de novo nesse, agora pela sístole. A sístole está aqui. Vamos pegar aqui do lado de cá. Sístole está aqui. Então, a pressão ventricular está maior que a pressão atrial. O volume ventricular está um volume alto, está um volume mais cheio possível, que ele encheu ao máximo. E vamos lá. Então, as fases da sístole. Q1-B1 é a transição entre o estímulo ventricular e a contração ventricular. Que é essa Q1, a fase inicial, a Q1-B1 é o início do estímulo elétrico ventricular até a contração. Então, é uma fase irrisória, muito curtinha. Então, a segunda fase da sístole ventricular, note uma fase interessante, que é a contração isovolumétrica. O ventrículo esquerdo começa a contrair, é a fase ativa, é a fase mais ativa da sístole. Eu tenho um estímulo elétrico ventricular. O estímulo elétrico ele faz com que esse ventrículo contraia, então ele aumenta a contração, mas ele não diminui o volume. Então note aqui na curva de pressão ventricular que eu tenho um aumento de pressão ventricular aqui importante, aumento de pressão ventricular importante, mas o volume ventricular está o mesmo aqui em vermelho. Então, o volume ventricular está o mesmo. E essa contração isovolumétrica, ela se dá no pico do QRS. Então, o pico do QRS corresponde à contração ventricular. Então, contração ventricular, pico do QRS. Tá? Se eu tenho muita massa ventricular, eu vou ter um QRS muito grande, que eu vou ter muita força elétrica naquele ventrículo. Já é um sinal de hipertrofia ventricular. Então, a fase inicial da sístole, eu tenho a contração isovolumétrica, a pressão aumenta muito, mas o volume está igual. Então, a pressão aumenta muito, o volume está igual, de modo que a pressão ventricular ultrapassa a pressão na aorta. O que acontece? A válvula aórtica se abre. Então, nesse momento aqui eu tenho a pressão da aorta, a válvula aórtica se abriu. Então, a válvula aórtica abriu, o que vai acontecer com o volume ventricular? Vai cair tudo. Então, eu tenho a contração isovolumétrica, fase de ejeção rápida, tenho uma pressão muito aumentada no ventrículo. Eu tenho uma fase de ejeção rápida, ou de vaziamento aqui é bem rápido. Depois eu tenho quanto mais sangue sair do ventrículo, a pressão vai diminuindo. Então, fase de ejeção rápida, o volume vai saindo do ventrículo, a pressão ventricular vai diminuindo, fase de ejeção lenta, e depois eu tenho a protodiástole, que é o início da diástole, a transição para a diástole, a pressão, o sangue do ventrículo esquerdo vai saindo e a pressão na aorta vai aumentando cada vez mais, de modo que a pressão na aorta passa a pressão ventricular e essa pressão ventricular ela vai ficar menor que a pressão aórtica, e aí a válvula aórtica ela vai fechar. Então, essas são as fases do ciclo cardíaco. Vamos relacionar o ciclo cardíaco com alteração com o eletrocardiograma. Onda P. Onda P. O que é onda P? É contração atrial. Contração atrial, eu tenho a sístole atrial. A sístole atrial vai esvaziar o ventrículo, o átrio esquerdo no final da diástole. Onda P, eu vou ter em seguida o QRS. QRS é o estímulo elétrico para ter a contração ventricular. Então, o QRS vai gerar a contração isovolumétrica. Então, quando eu tenho a contração isovolumétrica, o que acontece? Eu tenho a abertura, no final da contração isovolumétrica, eu vou ter a abertura da válvula aórtica. Então, vamos agora analisar a pressão ventricular nas duas fases. Vamos lá. Sístole, eu tenho a contração isovolumétrica, a pressão ventricular aumenta muito, a válvula aórtica ela se abre, sai o sangue do ventrículo. Sai o sangue, ejeção rápida, ejeção lenta. O que vai acontecendo com a pressão ventricular no decorrer
da sístole, o que vai acontecer? A pressão ventricular vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, de modo que ela se torne a zero. Por quê? Porque todo o sangue saiu do ventrículo esquerdo. Se todo o sangue saiu do ventrículo esquerdo, eu vou ter aquela pressão ali praticamente zero. Tá? Então a pressão, ou seja, a pressão no final da sístole e no início da diástole, ela vai ser uma pressão ventricular zero. Então, o que eu chamo de PD1 do VE? É a pressão no início da diástole, que o início da diástole é logo após o final da sístole. O final da sístole saiu o sangue do ventrículo, né? O ventrículo esvaziou todo, a pressão vai lá para baixo. No coração normal, a pressão diastólica inicial, a PD1 do VE é zero. Tá? O que vai acontecer? A diástole, o ventrículo, o átrio vai enchendo o ventrículo, vai enchendo o ventrículo cada vez mais, de modo que a pressão ventricular vai ficar muito alta, vai passar a pressão atrial e vai fechar a válvula mitral e vai começar a sístole. Qual que é o início da sístole? É a contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica, qual que é a tradução eletrocardiográfica da contração isovolumétrica? É o pico do QRS. Então, o momento exato, né, aqueles milissegundos do final da diástole, fechamento da válvula mitral para o início da sístole, eu vou ter a contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica é o início da sístole, ou seja, a pressão ventricular no final da diástole, que vai ser a pressão ventricular exatamente no início no início da contração isovolumétrica, eu chamo de pressão diastólica final. Então, a pressão diastólica final, a pressão do ventrículo esquerdo, chamada PD2 do ventrículo esquerdo, eu meço nesse diagrama como? Pelo pico do QRS. O pico do QRS corresponde ao quê? A contração isovolumétrica. Então, como é que eu vou medir a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo? No pico do QRS, que é a transição do enchimento ventricular máximo, né? Do enchimento ventricular máximo com a contração isovolumétrica. Aquele ponto é a pressão diastólica final, eu meço a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Tá? Então, pressão diastólica final, eu meço aonde? No pico do QRS. Tá? E note aqui, vocês compare a pressão ventricular com a pressão da aorta. Então, eu tenho um ventrículo, ele na fase inicial da sístole, contração isovolumétrica, pressão ventricular começa a subir, a pressão ventricular se equipara à pressão diastólica da aorta. O que vai acontecer? A válvula aórtica se abre, a pressão do ventrículo ficou maior que a válvula aórtica se abre, a pressão do ventrículo sobe, e de modo que essa pressão é transmitida para a aorta, né? Então, com a válvula aberta, aqui eu estou com a válvula aberta. Então, com a válvula aberta, eu tenho que ter a pressão ventricular igual à pressão da aorta, que é nesse ponto aqui. Tá? Então, válvula aberta, eu não tenho que ter gradiente entre a aorta e o ventrículo esquerdo, né? Nesse ponto máximo aqui da sístole, né? Né? O que vai acontecendo com a pressão ventricular? Vai caindo, o ventrículo vai se esvaziando, a pressão vai caindo, aí a pressão atrial a pressão da aorta fica maior que a pressão ventricular, aí a válvula aórtica fecha. Então, em condições normais, a pressão da aorta com a válvula aberta tem que ficar igual a pressão no ventrículo esquerdo, né? No pico da sístole, né? No pico da sístole, no ponto máximo de pressão sistólica, né? Na fase sistólica, tá? Então, isso aqui vai ser importante para a gente responder a nossa questão. Então, vamos lá, respondendo nossa questão. Vamos pegar uma colinha aqui com o diagrama. Então, vamos lá. Eu tenho essa pressão aqui maior que a pressão ventricular e eu tenho essa pressão aqui que é a pressão aorta. Então, a pressão sistólica da aorta, a pressão diastólica da aorta. O que está acontecendo com a pressão? O que está acontecendo com a pressão aqui no ventrículo? Eu tenho uma pressão ventricular muito aumentada,
né? Então a pressão ventricular ela sobe muito. A pressão ventricular normalmente, em condições normais, ela tem que estar igual com a válvula aberta, igual à pressão na aorta, né? Então eu tenho aqui a pressão na aorta, eu tenho aqui a pressão ventricular. Então a pressão ventricular na sístole, ela tem que estar igual à aorta. A pressão na aorta em condições normais. Nesse caso aqui, eu tenho uma pressão ventricular muito maior que a pressão na aorta. Então o ventrículo tem que fazer uma força muito grande para vencer uma barreira entre a aorta e o ventrículo esquerdo e a aorta. Então o ventrículo tem que fazer uma contração muito grande para vencer essa barreira. Então, quando eu tenho uma pressão sistólica no ventrículo maior do que a pressão sistólica na aorta, eu tenho um gradiente entre o ventrículo e a aorta. Então aqui eu vejo muito bem esse gradiente entre o ventrículo e a aorta. Repetindo, em condições normais, com a válvula aberta, eu tenho que ter a pressão sistólica no pico da sístole igual a pressão sistólica do ventrículo, tem que estar igual a pressão sistólica da aorta. Nesse caso aqui, não, o ventrículo tem que fazer muita força para vencer essa barreira, e essa força aqui ele ultrapassa a pressão da aorta. Então eu tenho alguma coisa que está impedindo essa passagem. O que é isso? É um gradiente entre o ventrículo e a aorta. Que gradiente pode ser esse? Estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica, membrana subaórtica, tá? Então, vamos comparar as curvas. O paciente ele tinha um gradiente entre o ventrículo e a aorta, né? Esse gradiente sumiu nessa curva aqui, tá? Esse gradiente ele sumiu na curva de baixo. Eu tenho aqui uma pressão na aorta igual no pico da sístole igual a pressão no pico da sístole da aorta igual do ventrículo. Então eu tinha um gradiente aqui e aqui. Então se eu tenho um gradiente entre o ventrículo e a aorta antes e esse gradiente sumiu, quais são as doenças que podem levar a esse gradiente? Miocardiopatia hipertrófica, estenose aórtica, membrana subaórtica. Então qual é a resposta? Analisando as curvas, qual a terapia provável realizada? Diurético venoso não. Valvuloplastia aórtica no paciente com estenose aórtica não zero gradiente, tá? Não zero gradiente. Nitroprusiado de sódio, nenhum medicamento vai acabar com esse gradiente, pode melhorar a PT2, mas não vai acabar com esse gradiente. Cirurgia de revascularização miocárdica não é o caso. Então, qual é a resposta disso? É um paciente que tem um gradiente entre o ventrículo e a aorta. Você vê aqui, a gente vê aqui uma diferença de pressão de 50 milímetros de mercúrio. Então, a gente tem aqui uma pressão no pico da sístole do ventrículo esquerdo de mais ou menos 150 e aqui mais ou menos de 100 na pressão na aorta. Então eu tenho um gradiente entre o ventrículo e a aorta, de 50 milímetros de mercúrio. Já é no pico da sístole. Então o paciente com estenose aórtica, e aqui não tem mais gradiente. Então você vê que a pressão sistólica do ventrículo está igual à da aorta. Então não tem mais gradiente, o gradiente zerou. Sinal que, ou seja, se não tem mais gradiente, sinal que foi feita alguma coisa para vencer esse gradiente. Estenose aórtica, troca valvar. Tá? E vamos lá agora. De acordo com as figuras, qual o gradiente máximo entre as regiões e o valor de pressão diastólica final? Vamos lá. Então, de novo, repetindo. Tem um gradiente de 50 milímetros de mercúrio. Beleza. Então, ficamos entre a A e a C. E qual que é a pressão diastólica final? Aonde que eu meço a pressão diastólica final? Eu meço a pressão diastólica final. Vai ser a pressão no final da diástole, que vai ser mais ou menos a pressão no início da sístole. Então, vai ser a pressão exatamente nesse ponto, do final da diástole para o início da sístole. Quando que é o início da sístole? É a contração isovolumétrica. A contração isovolumétrica na sístole, ela é traduzida no eletro como? Pelo pico do QRS. Então, eu vou medir a pressão diastólica final na curva de pressão no pico do QRS. Então, a PD2 do ventrículo esquerdo, eu vou medir no pico do QRS. Então, eu tenho aqui o QRS, eu vou mais ou menos levar essa linha até a pressão correspondente. Então, aqui é mais ou menos a pressão
a pressão diastólica final, né, que é a pressão no final da diástole, que é PD2 do VE, que é a pressão no final da diástole, início da sístole, tá? Então, a pressão diastólica final vai ser a de 18 milímetros de mercúrio. Uma questão difícil, tem que saber ciclo cardíaco, tem que saber curva de pressão, mas a gente entendendo esse diagrama, a gente consegue resolver essa questão. Questão que cai em prova de título de cardiologia, título de hemodinâmica, uma questão difícil que muita gente erra, tá? Um abraço.